Pessoal, vamos lá então. Estamos aqui reunidos bem. Eu confesso que eu estou bem entusiasmado aqui com esse encontro nosso, com esse bate-papo, né? Então, agradeço aí a presença de cada um de vocês, né? O evento aí contará com a presença de um convidado aqui para nós muito especial, muito importante, que é o Marcos Sarres, né? O Marcos, para vocês terem uma noção, ele é mestre em ciência da computação, com especialização em segurança de TI, professor em disciplinas teóricas de desenvolvimento de blockchain e membro da comunidade Hyperledger, né? Além de ser o CEO da GoLedger, né? Então, a Nexon agradece muito aí a presença aí de todos, agradece a parceria, a presença do Marcos, tá? Marcão, tá conosco aí? Tô sim. Alan, muito obrigado. Queria agradecer aqui a ti, ao Rodrigo, a Rafaela, a toda a equipe da Nexo e agradecer a nossa audiência, a todo mundo que está aqui participando, para falar um pouquinho. Hoje aqui vai ser uma conversa, um bate-papo, falar um pouco de história do mundo blockchain, do mundo Web3, conversar um pouco sobre como a tecnologia surgiu, as vantagens, alguns cases no Brasil e no mundo que estão acontecendo, né? E depois conversar um pouco sobre o que isso muda, né, em relação ali às cooperativas, tá? Então, o Alan já me apresentou, né? Eu sou CEO da GoLedger, mas também fui professor de algumas aulas. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é um pedaço das aulas que eu ministrava, a parte teórica, né? Eu vou consolidar e pegar aqui algumas ações que eu acho que, algumas informações, algum conteúdo que eu acho interessante de nós conversarmos aqui, e ao final da apresentação nós vamos abrir aqui para dúvidas e para bater um papo aqui com vocês, tá? Mas antes de começar aqui para falar de blockchain, eu quero falar sobre o valor das coisas, tá? E aí eu vou voltar um pouquinho no tempo e mostrar esse conceito aqui, que existia lá no século XVII, né, o conceito das pedras Rai. Essas pedras existiam nas ilhas Micronésia e eram utilizadas como meio de pagamento e reserva de valor, né? Era um trambolho de 2 toneladas, que para que você pudesse conquistar essa pedra e ser dono de uma delas, você tinha que ir a outra ilha, fazer uma viagem, gastar tempo, gastar energia, requeria bastante coragem, e trazia essa pedra, e a partir dali você tinha um conceito maior, um status maior de valor, e elas eram utilizadas, né, tanto como reserva, mas também como meio de pagamento. Parece estranho esse conceito para a gente, né? De repente utilizar algo tão difícil assim, então que não faça tanto sentido, né? Esse tipo de valor. Passar aqui alguns anos, né? E a gente tem essa imagem, tá? Essa imagem de um macaco, o Bored Ape número 2087, que foi comercializado por mais de US$ 2 milhões no ano de 2021. E antes de nós fazermos a mesmo juízo de valor sobre se vale, se não vale, eu quero agora iniciar exatamente essa discussão, né? Pensar qual é o valor das coisas, né? Essa imagem, ela não existe no mundo físico. Esse valor que é dado, ela só existe como um acesso, né? Uma entrada dentro de uma rede blockchain, né? No caso específico, dentro da rede Ethereum, e ela só existe digitalmente. E as pessoas hoje, né, a nossa sociedade atual, algumas pessoas dão valor a esse elemento digital. E o valor das coisas ele é muito diferente, né, dependendo da sociedade, dependendo da onde nós estivermos, da nosso posicionamento, do momento atual, nós damos mais ou menos valor para algumas coisas, né? Valor de troca, né? Como o próprio dinheiro, né? Que tem valor de troca, o valor de guarda, ou que eu confio, né? As próprias moedas atualmente são chamadas de moedas fiduciárias, né? Moedas de confiança, mas principalmente valores de escassez, né? Você pega ali os metais preciosos, tal como ouro, platina, prata, né? Que sempre foram utilizados ali como elementos, né? Que tinham algum tipo de ação ou valor de guarda, né? Ou mesmo valor de utilidade, né? A gente imagina o que tem mais valor no ambiente de guerra, né? Uma barra de ouro ou um carro velho que você pode se deslocar ou pode sair ali de um conflito, né? Então,
Existem também questões relacionadas a valor cultural e valor social, né? Vamos pensar aqui na questão dos diamantes, né? Muitas pessoas ainda acham que os diamantes são caros porque são raros, só que diamantes já são feitos em laboratório há décadas, né? Então, eles já não são mais escassos, né? Mas mesmo assim, se você pegar a curva de valorização dos diamantes, ela só cresce ao longo dos anos, mesmo não tendo mais o elemento de escassez, sobra apenas o elemento cultural, o elemento social. E essa é a discussão que eu vou trazer aqui em algumas vezes aqui dentro desse nosso webinar sobre a nossa sociedade, né? Como a sociedade está mudando e mudando também os seus conceitos de valor das coisas, em especial para valorizar elementos do mundo digital. Então, aqui, né, durante essa nossa conversa, esse bate-papo, que vai levar em torno de 1 hora e pouco, né, nós vamos aqui fazer esses exercícios, né, para poder considerar desde a história, né, do que nós temos aqui do mundo digital, em especial para o blockchain, para poder finalmente entender como isso pode auxiliar ali no nosso mundo financeiro, no mundo das cooperativas e assim por diante. Mas, quando a gente quer falar de história, eu vou falar do conceito mais básico relacionado ao blockchain, tá? Que é o conceito do livro-razão, né? Esse é um conceito que vem, né, mudou a história da humanidade, né? Antigamente, para o quesito de propriedade, necessitava que você carregasse os seus elementos que você seria proprietário junto contigo. Porém, posteriormente, o homem aprendeu a escrever e registrar se eu sou dono de uma certa quantidade de elementos, seja um elemento físico, seja uma colheita e assim por diante. Então, a partir dali, esses registros, que são colocados em ordem cronológica, ou seja, uma lista de transações cadastradas de ordem cronológica, é o que é definido hoje como livro-razão, ou ledger, em inglês. Tá? Então, esse conceito fundamental é onde o homem aprendeu a fazer esse tipo de ação. E para poder colocar mais confiabilidade, o Ledger evoluiu. Tá? O livro razão, né, a gente tem imagens aqui de um livro razão que foi encontrado, os primeiros encontrados há séculos atrás, né, lá na Babilônia, onde já tinham ali elementos de registro de valor. E eles evoluíram até poder ali ter novas camadas de confiança, né? Ou seja, quando eu comecei a precisar, por exemplo, copiar esses livros razões, né, e distribuí-los, né? O livro razão distribuído, também conhecido como DLT, que é a base do blockchain, que parece algo novo, né? Mas que muitas pessoas não sabem, a primeira vez que um DLT foi utilizado foi no Império Romano, né? Para poder fazer registro ali de recebimento de taxas e impostos nas colônias, né? Basicamente fazia-se cópias dos livros razões para poder evitar que você tivesse fraude. Se tivesse alguma dúvida, basicamente, você poderia trazer essas informações e depois compará-las, né, para ver se de repente alguém fraudou, alguém tentou apagar uma informação, alguém tentou sobrescrever, pessoas que não teriam ali essas credenciais tentaram fazer algum tipo de fraude, tá? Ok, então nós temos aqui o livro razão, nós temos a DLT, vamos passar mais alguns anos, posteriormente aí o Império Romano, e lá em 2008 surge na internet um paper, né, de uma figura misteriosa chamada Satoshi Nakamoto, né, onde ele colocou num documento chamado a Peer-to-Peer Electronic Cash System os fundamentos de uma plataforma de transações eletrônicas para poder gerenciar um elemento financeiro e digital em uma rede distribuída sem a presença de qualquer servidor central. Esse elemento seria chamado de Bitcoin, tá? E seria a única coisa que essa rede gerenciaria. Ela seria intrínseca a si mesma e, a partir dali, faria gerenciamento sem precisar de qualquer servidor central, nem mesmo servidores de autenticação. Fazer aqui um pequeno exercício aqui de basicamente como é que foram os fundamentos do Bitcoin. Basicamente, utilizava-se de pares de chaves criptográficas, né? Ou seja, conceitos de certificado digital que nós temos hoje, tá? Onde você gerava essas chaves de forma aleatória e você guardava a chave pública a chave privada contigo, seria a sua senha, e a chave
e a chave pública você utilizaria como se fosse o seu usuário, você disponibilizaria ela para a rede e faria assinaturas de transação numa rede distribuída, ou seja, em um determinado ponto, eu querendo fazer algum tipo de transferência do elemento da rede do Bitcoin para outra pessoa, basicamente criaria ali uma transação, assinaria essa transação com a minha chave privada e jogaria ela para a rede, identificando com a minha chave pública, e essa rede, a partir dali, iria acrescentar essas transações até agrupar num elemento fixo chamado bloco. Uma vez feito isso, esses blocos eles passariam a competir dentro de uma rede grande, ou seja, cada um dos servidores que estariam ali dentro e recebendo essas informações nessa rede distribuída, entrariam numa competição entre si para definir quem é que vai registrar o seu bloco. Ou seja, pode entrar apenas um bloco por vez e vários servidores, vários que são chamados de nós do blockchain, ou nodes, passariam ali a fazer essa competição. Seria como se fosse um jogo, é um modelo matemático, né, utilizando ali a teoria dos jogos, eles basicamente tentariam resolver um problema matemático difícil, e o primeiro que resolvesse ganharia o direito de registrar o próximo bloco e também ganharia uma recompensa, nesse caso, com a única coisa que tem dentro dessa rede, uma recompensa em bitcoins. Tá? Essa questão, uma vez o bloco registrado, esses blocos seriam agrupados também por outro algoritmo matemático, algoritmo de hash, e a partir dali garantindo que se eu fizesse qualquer alteração em qualquer uma das partes, seja num bloco mais novo, ou num bloco intermediário, ou num bloco mais antigo, essa rede toda perderia consistência, aquele node perderia consistência e rapidamente seria identificável como um novo node fraudável, ou seja, a partir dali eu teria ali a garantia de um conceito de imutabilidade do histórico, ou seja, o que foi gravado no passado eu não consigo mais alterar, nem mesmo os donos, nem mesmo com muito poder ali dentro dessa rede. Por que isso foi revolucionário? Tá? Em primeiro lugar, tá? Pela primeira vez na história, tá? Numa rede, eu não tenho um intermediário, eu não tenho um terceiro de boa-fé, eu não tenho ali um sistema bancário, eu não tenho um sistema financeiro, eu não tenho servidores confiáveis. É uma rede totalmente distribuída, com governança distribuída, aonde todo mundo ali teria um pedaço ali dos dados, né? Seria como se todos fossem, todo mundo que tivesse ali um node dentro da rede, seria como se fosse um dono, parte, né? Dono daquela rede compartilhada, né? E essa transação, mesmo sem ter um intermediário de boa-fé, sem ter um terceiro de boa-fé, sem ter o sistema bancário envolvido, ela é totalmente confiável, né? Eu tenho a garantia de que alguém com aquelas credenciais, aquele par de chaves, realizou essa transação. E se daqui a 100 anos eu for olhar essa rede, a rede ainda estiver de pé, eu vou encontrar aquela transação intacta, impossível de ser modificada de acordo com o seu histórico. Tá? Algumas curiosidades, né? Muita gente aí deseja saber quem realmente foi Satoshi Nakamoto, mas eu gosto sempre aqui de ressaltar, né, um elemento. A gente nunca foi sabido quem realmente era Satoshi Nakamoto, mas sabe-se quem recebeu a primeira transação da rede Bitcoin após ela estar pronta, que é esse sujeito aqui chamado Ralph Finney. Ralph Finney era um criptógrafo genial que, infelizmente, tinha uma doença degenerativa na época que o Bitcoin estava sendo feito, e muitos acreditam que ou ele era o Satoshi Nakamoto ou ele fazia parte de uma equipe que representava o Satoshi Nakamoto. Independente disso, é alguém aqui que acreditava nos conceitos da liberdade, tá? O conceito de utilizar a tecnologia para poder libertar, para poder dar mais poder ao cidadão, para poder evitar que o cidadão, de repente, tivesse seus elementos ali presos a alguma questão autoritária, seja governo, seja reguladores, ou seja, o próprio sistema como um todo, né? Quem gosta ali de histórias cyberpunk, né? Que é o meu caso, né? Entende ali que existe toda uma ação para realizar isso. Daqui é um movimento, muitos acreditam que isso daqui faz parte do movimento cypherpunk,
né, para exatamente utilizar a tecnologia para libertar, para dar mais poder às pessoas. E algumas curiosidades aqui, né? O porquê que Satoshi foi revolucionário? Ele não inventou nada de novo, ele só utilizou tecnologias que já existiam, conceitos que já existiam e agrupou-los e os agrupou para poder colocar ali um ledger, um DLT, né? Um ledger digital público e distribuído, né? Com assinaturas digitais em todas as transações com conceitos de escassez digital, aquele conceito de que você, a cada emissão de um bloco, você emite uma quantidade de bitcoins e essa quantidade vai diminuindo ao longo do tempo, tá? Então, ao final, basicamente estima-se, né, que dentro da rede vai ter no máximo, estima-se não, essa rede vai ter no máximo 21 milhões de bitcoins, o último bitcoin vai ser minerado em 2140, e a partir dali você tem essas ações, né, sendo realizadas através de um modelo de governança, um modelo de consenso, né, que é exatamente a disputa para verificar qual vai ser o próximo bloco a ser realizado. No caso do Bitcoin, é chamado de mineração, mas no caso de outras redes, são consensos com algoritmos diferentes para poder realizar essas ações. E a partir daqui, nós temos a base do blockchain. Aqui, posteriormente, muitas pessoas olharam e falaram: olha, a gente pode utilizar aqui o blockchain, não apenas o Bitcoin, mas o conceito, a forma como o seu registro ela é feita, ela pode ser utilizada para mais coisas. Por quê? Porque ela tem confiabilidade, eu tenho mutabilidade do histórico, eu tenho garantia de programabilidade, eu tenho elementos extremamente importantes que eu não preciso só aqui no mundo financeiro ou no mundo do Bitcoin, eu posso utilizar em diversos outros processos, diversos outros segmentos. E com essa base, quando a gente tira ali o Bitcoin de cima e usa todos esses conceitos, a gente vai ter o quê? Uma arquitetura distribuída, ou seja, os participantes da rede vão estar ali dentro com governança distribuída. Cada um dos participantes ali dentro de uma rede blockchain, ele tem um pedaço que pode ser hierárquico, pode ser democrático, mas ele faz parte ali como se fosse um grande consórcio, né? Como se fosse ali uma estrutura de governança distribuída, para poder ter ali a sua verificação transparente de todas as suas transações. Cada transação ela é distribuída dentro da rede e eu passo a ter interoperação de dados distribuídos e eu passo a ter transparência dos dados. E eu tenho confiança do código. Tá? Essa é uma parte extremamente importante no Bitcoin, ainda de forma limitada, mas depois novos blockchains evoluíram para trazer conceitos, não apenas de programabilidade, não apenas a criptomoeda, mas também a outros tipos de ativo, que são os conceitos dos contratos inteligentes. A garantia que é um determinado código que realmente está sendo utilizado para realizar essas operações. Você já consegue imaginar alguns problemas que eu, em algum momento, tenha dúvida se alguém mexeu no código, né? Terminou ali a operação. Recentemente, a gente teve ali toda uma questão relacionada à votação no Brasil, né? Se a urna tinha ali o código-fonte ou não tinha. O blockchain pode ser uma ferramenta para resolver esse tipo de coisa. E aqui nós temos a base do blockchain que seria utilizado ali, né, nesses pontos. Algumas curiosidades sobre o Bitcoin, né? Assim, em 2010, né, o valor do Bitcoin fazia com que 10 mil Bitcoins fossem suficientes para comprar 2 pizzas. Tá? Inclusive, existe uma comemoração da comunidade de cripto, especialmente, né? É o dia foi a primeira operação comercial, a troca de 2 pizzas por 10 mil Bitcoins. E hoje, aqui em 2024, né, um Bitcoin já está valendo mais de 51 mil dólares. Tá? Já foram minerados mais de 19 milhões de bitcoins, né? E tem ali mais 2 milhões aí para serem minerados ao longo do tempo. Eles vão diminuindo, a mineração vai ficando mais cara ao longo do tempo, e isso traz ali algumas questões. E diversas funções, não apenas para o Bitcoin, mas para o modelo do blockchain, o modelo das criptos em geral, que tem trazido algumas vantagens, né, no mundo, algumas questões, novas funções especulativas, mas também vantagens. Alguns países que tiveram a sua economia, de alguma forma, em situação delicada, né,
puderam ali, a população pôde utilizar a tecnologia das criptomoedas para poder realizar troca de valor, guardas, meio de pagamento e assim por diante. E temos ali um evento, até uma situação um pouquinho mais de tempo, nas minhas aulas eu discorro um pouquinho mais, né, de uma situação específica de um país, né, que é El Salvador, que está colocando a base do seu sistema financeiro em Bitcoin, ainda com resultados bem controversos relacionados a isso. Então, aqui, pessoal, vou trazer mais ou menos, mais uma vez, né, aquela nossa consideração relacionada ao valor das coisas, né? E trazer que a sociedade cada vez mais está dando valor a itens digitais, o que nos faz pensar tanto como clientes, mas também como fornecedores. Quando eu desenvolvo um novo sistema, um novo projeto, eu começo a pensar quais são as características que eu poderia fazer para que a sociedade, meus clientes, os usuários e assim por diante, pudessem dar valor àquilo que eu estou desenvolvendo. E quando a gente pensa em valor dentro do mundo blockchain, existe um item específico que ele vem à tona rapidamente, que é o conceito dos tokens, tá? Só para contextualizar, tokens não é nada específico do blockchain, né? Tokens é um conceito amplo no qual ativos que têm algum conceito de propriedade e regras para troca de propriedade. Tá? Então, por exemplo, no início da sociedade, o homem utilizava ali conchas e pedras para poder fazer as suas trocas financeiras, tá? Posteriormente, isso evoluiu. Hoje nós temos aí moeda, dinheiro fiduciário e assim por diante, mas depois nós começamos a ter algumas ações relacionadas ao mundo digital. Tá? Especialmente, né, a gente tem ali moedas digitais que já são utilizadas há muito tempo. Aqui no Brasil, nós temos uma lei específica para tratar sobre os moedeiros, né, que é a Lei 12.865, que trata exatamente sobre elementos não bancários que podem emitir, de alguma forma, moedas e assim por diante. Mas, ao final, nós começamos a ter aqui diversos sistemas que emitem ali, desde pontos de fidelidade, pontos de jogos, pontos para redes sociais e tudo isso para poder trazer, né, levar à sociedade algum elemento ali, alguma forma, algo que eu pudesse falar que é meu, né, e que eu pudesse, em algum momento, trocar, fazer uma comercialização dentro desse ambiente. E aí, finalmente, com o blockchain, o conceito de token se encaixou muito, muito bem. Não apenas os tokens as criptomoedas em si, mas elementos que eu poderia criá-los dentro de redes de criptomoedas. Existe ali uma das redes, que é uma das redes, inclusive, com maior avanço atualmente do mundo blockchain, que é o Ethereum. É uma tecnologia que no início trouxe ali os conceitos de programabilidade com contratos inteligentes. Tá? Então, além das regras para gerar criptomoedas, eu poderia ter sistemas que iam funcionar de acordo com os conceitos de arquitetura distribuída de um blockchain, para gerar transações também nesse blockchain. E esses sistemas poderiam ser customizados. Os contratos inteligentes nada mais são do que sistemas de computador normais, tá, que funcionam numa rede distribuída. Tá? Em alguns casos, é muito similar. Quem estudou ali alguns conceitos de programação paralela, existe alguma similaridade em relação a isso. E, a partir dali, podendo colocar esses conceitos de programabilidade, começou-se a colocar algumas regras relacionadas à criação de contratos inteligentes que pudessem gerar ali elementos ativos digitais que tivessem os conceitos de propriedade, de troca de valor. E, a partir dali, nós tivemos uma enxurrada de tokens em redes blockchain. Tá? Existem diversos tipos de tokens, né? Alguns mais famosos, outros não, divididos ali, grande maioria, em duas partes, né? Os tokens de utilidade, os utility tokens, no qual você usa para trocar por algum serviço, para realizar alguma ação, tá? E também os security tokens, no qual você usa para fazer parte de algum tipo de processo, de algum tipo de participação, seja societária, seja em algum projeto. Algum tempo atrás, teve uma onda de security tokens para que você pudesse comprar esses tokens e ter ali uma participação societária em novos projetos que seriam lançados, alguns, por exemplo, voltados por ramo social,
outros do ramo tecnológico, outros para a criação de novas criptomoedas. Então, tudo isso foi colocado para que você pudesse ter dessas ações aqui relacionadas a tokens. E hoje, no Brasil, a gente tem uma discussão muito forte relacionada ao modelo de tokens, a criação de tokens, principalmente com a questão aqui do real digital, que eu vou falar com um pouquinho mais de detalhes posteriormente. Além disso, a gente tem alguns itens que vale a pena mencionar, tá? Em especial aqui stablecoins, que são tokens que tentam ter uma paridade com moedas fiduciárias. Esse é um elemento interessante, né? Nós temos alguns tokens, em especial que tem mantido paridade com o dólar, tá? Tivemos alguns casos de tokens que tentaram fazer essa manutenção através de algoritmos, não apenas guardando, né, tendo um lastro em dólar, e sim fazendo algoritmos de oferta e demanda, coisas bem interessantes para poder ter ali uma stablecoin. E também temos as NFTs, tá? Que eu vou falar aqui com um pouquinho mais de detalhes, né, dos dois principais tipos de token que nós temos. Esse slide aqui, eu decidi mantê-lo aqui. Esse é um slide de uma apresentação um pouquinho mais técnica, mas é só para que vocês possam ver os dois principais conceitos de token que nós temos hoje, né? O primeiro é o token ERC20. Tá? O ERC vem de Ethereum Request for Comment, né? Foi um token que foi feito, foi um contrato inteligente que foi feito para rodar numa rede Ethereum, mas hoje ele vira mais um padrão. E o que é um token ERC20? É um token que possui essas funções aqui, pelo menos essas funções aqui que estão descritas para que o sistema, para que o programador, para que quem esteja usando aquele contrato inteligente disponibilize. Tá? Então, um token ERC20, ele é um token que ele possui uma quantidade atrelada a um certo proprietário. Ou seja, se eu tiver ali tokens ERC20, eu posso ter uma quantidade atrelada e eu posso utilizar as funções para verificar, por exemplo, com Total Supply, quanto tem de total desse token dentro da rede. Quanto desses tokens eu sou proprietário, utilizando a função balance off. O quanto eu quero disponibilizar para alguém, eu posso travar esses tokens e poder, por exemplo, dizer que alguns usuários podem utilizá-lo, como se eu estivesse fazendo ali um meio de pagamento, né, utilizando os tokens ERC20. São tokens fracionáveis, né? Se eu olhar, pegar a função aqui, vai falar, você tem 1 milhão de tokens, você tem 500 tokens, ou coisas assim, tá? E, posteriormente, nasce, né, o Ethereum Request for Comment 721, também conhecido como NFTs, que, nesse caso, eu não sou proprietário de uma quantidade fracionável, eu sou proprietário, para ser bem específico, de uma URL, tá? E, basicamente, isso. Essa URL pode apontar para alguma coisa, tá? Em geral, ela conta para imagens, como é o caso do NFT do macaco que eu mostrei no início da apresentação, e ela pode fazer ali qualquer elemento de unicidade, tá? Então, são tokens que eles não são divisíveis, são os tokens não fungíveis, tá? E isso, na nossa sociedade, né, tanto os RC20 quanto o 721, hoje existe uma gama extensa de novas padronizações, mas as duas principais são essas, a sociedade passou a dar valor. Tá? E como tudo que tem valor, tal como uma commodity ou uma ação na bolsa, ela tem suas variações flutuantes. Né? No passado, a NFT valia muito, hoje está em queda. Tá? E assim como alguns tokens também, alguns estavam mais embaixo, estão mais em alta, dependendo do qual token, qual elemento que a gente esteja ali. Dependendo aqui de qual elemento que nós estejamos aqui falando. Então, como eu falei, hoje existe dentro da rede, hoje existe dentro principalmente aqui no Brasil, toda uma questão relacionada à tokenização de ativos. Ou seja, nós, né, nossas empresas, de repente podemos querer tokenizar alguma coisa. E que coisa? Basicamente tudo. Tá? Eu posso tokenizar desde ativos físicos, posso tokenizar um imóvel, um carro, eu posso tokenizar, né, um lote, né? Ou ativos já nato digitais, títulos, créditos, seguros, crowdfunding, o que seja, né, ativos que naturalmente nasceriam em base de dados, eu poderia já pensá-los no modelo
de tokens, tá? E como é que eu faria isso, né? Utilizando ali os conceitos. Existem alguns conceitos voltados para a realização e criação desses tokens, né? Todo um estudo, né, para a criação desse modelo chamado de normalmente de tokenomics, tá? Onde, por exemplo, eu vou definir, eu quero tokenizar um determinado ativo, um determinado projeto. Eu preciso ter alguns elementos, como, por exemplo, qual o valor máximo, né? Qual a quantidade de máxima que eu vou emitir no mercado desses tokens, tal como se eu tivesse emitido uma ação, né? O hard cap, ou qual a quantidade mínima que esses tokens têm que ser comercializados para eu poder girar o projeto, low cap, e assim por diante, tá? Eu tenho ali diversos elementos que precisam ser tratados para poder realizar essas ações. Existe toda uma questão relacionada à regulamentação que está evoluindo fortemente hoje no Brasil, tanto no Banco Central, mas principalmente na CVM. Existe toda uma ação aqui que tanto por parte da CVM, que tem ali já regulamentações que estão evoluindo a cada dia que passa, com sandbox e assim por diante, para empresas que queiram imaginar os seus elementos, seus ativos sendo colocados ali no modelo tokenizável e com diversas vantagens, tá? Algumas vantagens, principalmente ali o modelo de comercialização, mais facilidades, com bastante liquidez, com bastante acessibilidade, poder fracionar esses elementos. Às vezes eu tenho um elemento ali que eu quero fazer um fracionamento, faz muito sentido colocá-lo no modelo de token para que eu pudesse ali realizar essas ações, tá? E também trabalhar em mercado secundário, não apenas o emissor do ativo poder comercializar, mas uma vez esse ativo comercializado, que aquele comprador possa recomercializado e assim por diante, ou seja, que eu passo ali a ter um modelo muito mais vivo, muito mais dinâmico relacionado à comercialização daquele ativo digital. Tá? Aqui eu teria bastante dificuldade de fazer isso com as tecnologias tradicionais. Com a tecnologia de tokenização em blockchain, eu consigo fazer isso de uma forma bem mais eficiente. Tá? E aí que eu vou trazer um conceito, a gente falou aqui um pouquinho do blockchain, falamos um pouquinho da cripto, falamos agora um pouquinho de token, vamos falar agora de uma nomenclatura que está bem ativa no nosso mundo, que é o mundo Web3. Primeiramente, vamos contextualizar, né, exatamente o que representa o Web3. Tá? Primeiro, o que muda? Tá? O que muda quando eu saio ali de uma plataforma que ela foi trabalhada da forma tradicional, né? Aquela forma base de dados, comunicação via APIs ou qualquer outro sistema de mensageria, e, no final, ali um front-end para interconexão, né? Um servidor de aplicação para poder gerenciar e consumir aqueles dados. Esse é o modelo tradicional, o modelo cliente-servidor, que eu aprendi na minha faculdade e utilizado amplamente na maior parte de dados. Primeiro, né, eu preciso ter um servidor, em geral, um servidor central. Tá? E aí, quando eu tenho processos de governança distribuída, onde eu tenho vários donos, né? Eu não tenho apenas o dono da informação, todo mundo tem um dono ali de uma parte. Né? Vamos pensar ali, por exemplo, a identidade digital no Brasil, né? Que eu tenho ali meu RG, meu CPF, meu título de eleitor, e assim por diante. Então, a informação do CPF vem da Receita Federal, a informação do RG vem da Secretaria de Segurança Pública, a informação do título de eleitor vem do TSE. Então, eu tenho vários donos, né? E fazer isso da forma tradicional, eu acabo tendo que escolher um dessas entidades para receber um banco de dados principal. E aí eu tenho um modelo tradicional. No blockchain, os nodes do blockchain eles conseguem ter hierarquia, eles conseguem ter governança distribuída, e eu passo a ter ali um modelo aonde todo mundo ali, ou todos podem ser dono, ou tenho ali realmente representando o modelo hierárquico dentro dessa rede. Tá? Então, isso evolui quando a gente sai do modelo Web 1 e do Web 2. O modelo Web 1 é o início, os primórdios da internet, né? Aquelas páginas, eu tinha um banco de dados praticamente estático, aquelas páginas estáticas. Posteriormente, a gente teve uma revolução dos front-ends, né? E a partir dali a gente passou a ter um modelo bem mais fácil, dinâmico de poder trabalhar, que é o modelo amplamente utilizado hoje, né? Onde a gente tem ali aplicativos, front-ends, mobile, assim por diante. Mas quando eu entro no mundo Web3,
quando eu começo a colocar esse ferramental em blockchain para poder gerenciar os meus dados, eu saio da revolução do front-end e eu entro na revolução do back-end. Eu trago alguns conceitos novos, não novos, né, mas conceitos bem firmes em relação aos meus sistemas. Quais são eles, principalmente? Distribuição, dados distribuídos. Blockchain é a ferramenta perfeita para processos que usam dados distribuídos, né? Então, a gente tem evoluindo isso ao longo do tempo, né? Você pega aqui processo desde o início da portabilidade dos números das operadoras de telefonia, né? Que passaram, né, a ter o modelo de distribuição das informações, nesse caso com o meu consentimento, né, para que eu pudesse migrar de operadora para outra, né, e manter meu número, por exemplo, um modelo básico disso, ou a própria Open Bank, né, que está podendo fazer isso, fazer com que eu migre os meus dados de um sistema financeiro para outro, de uma operação financeira para outra, mas principalmente com o modelo de programabilidade, né? A gente tem toda uma questão relacionada a sistemas de automação que servem para que eu possa ter ali a garantia de que aquela regra, né, aquele processo realmente está sendo executado, né, desde coisas mais simples. Se eu tiver, por exemplo, um título financeiro com um certo interesse, com uma certa taxa, né, eu quero que ao final do processo, aquele cálculo ali que eu estou recebendo ali de taxa de juros seja exatamente ou pagando, né, ou pagando de taxa de juros, seja exatamente aquilo que eu defini no início, que ninguém no meio do caminho conseguiu ali fazer algum tipo de modificação, e que esses processos foram automatizados, tiveram programabilidade, e a blockchain, uma das características da blockchain é que eu consigo fazer com que a máquina inteira rode num processo independente de qual ponto que você esteja imputando dados, né? Então, se eu tiver uma rede blockchain e alguém lá na ponta, um dos atores, modificou uma das suas informações, a rede inteira vai saber, e não só isso, essa informação vai colocar com que outros processos sejam automaticamente executados em cascata, para que, no final, eu tenha ali todos os elementos de forma única, com dados unificados. E mais do que isso, esse é um conceito que eu admiro muito, nós ainda estamos longe de chegar nele, que é a autossoberania. A informação digital, ela é minha, tá? Ela não é do Google, ela não é do Facebook, ela não é do governo, ela é minha, tá? Esse é um modelo que, com a tecnologia blockchain, a gente consegue pensar no futuro. Ainda estamos com várias tecnologias em funcionalidade nesse sentido, mas a ideia é que eu não tenha mais esses silos de programa sobre os meus dados pessoais em certas casas, como, por exemplo, hoje acontece, né, de eu ter que manter ali meus usuários e senha dentro de um Google, ou dentro de uma Meta, e assim por diante, tá? E quando a gente evolui, né, pensando ali, ter programabilidade, ter descentralização, ter autossoberania, esse é um conceito que a gente acredita que nós teremos uma sociedade blockchain com muito mais liberdade, com muito mais, com essas características que vão dar muito mais valor, vão dar muito mais progresso para a nossa sociedade. Então, mais uma vez, tá? Quando a gente pensa, né, em desenvolver, quando a gente pensa em ter algum serviço e queremos oferecer isso para os nossos usuários, né? O que eles vão dar valor, né? O que nós também vamos dar valor, inclusive quando contratamos isso. Processos digitalmente confiáveis, transparentes, seguros, que tenham noções de propriedade, que te dê um status, né, pelo fato de você estar utilizando essas informações. Tudo isso faz parte ali do modelo onde nós teríamos todas essas características digitais ali disponíveis para os nossos clientes, os nossos usuários, para a nossa sociedade. Dito isso, né, agora vamos, né, ao conceito que a GoLedger costuma trabalhar mais, que é a utilização e criação de redes blockchains específicas para certos usos. Tá? E quais usos que nós teremos aqui? Quais são aqui os principais desafios que nós teremos aqui dentro da rede?
Eu vou colocar aqui ah, uma- um, um exercício que nós fazemos quando a gente chega em diversos dos nossos clientes. Pensar no que é improdutivo dentro da sua rede. Pensar no que você tem dificuldade, especialmente com dados distribuídos. Pensar em todas as planilhas, todas as informações que chegam das formas mais diversas, tá? Muitas vezes chegando por e-mail, planilha chegando por e-mail, e alguém tendo que baixar aquele e-mail e dar carga num RP, né? E depois disso fazer algum tipo de modificação, seja manual ou chamando alguém, fazendo um robozinho, né? Chama a turma da informática e pede para fazer um robô para poder trabalhar com aquelas planilhas que chegaram por e-mail. Tudo isso é improdutivo porque envolve processos de conciliação, processos aonde eu tenho que trazer ali, né, trazer informações de diversas fontes que chegam de forma distribuída e fazer com que eu tenha que parar, seja por um robô, seja por uma equipe manual, né, e passar esses dados para frente. Tá? Então, quando eu penso e começo a imaginar tudo isso, eu começo a imaginar questões que uma blockchain business network pode resolver especificamente para certos casos. Eu vou dar aqui alguns exemplos dos principais problemas que podem ser resolvidos. O mais básico dele é a auditabilidade. Tá? Se eu coloco informações em blockchain, eu tenho uma trilha imutável. Se alguém está te questionando sobre a confiabilidade da informação, você teve algum problema sério em relação aos seus dados e precisou dar um relatório, né, teve alguma crise de confiança, teve que dar um relatório para alguém está falando, por que esse relatório, o que me garante que esse relatório foi criado, não foi modificado ontem? As informações são verossímeis, né? Eu tenho ali os timestamps corretos. Um ambiente em blockchain resolve isso. Tá? Além disso, né, o blockchain é a ferramenta perfeita para contar coisas. Né? O Bitcoin nasceu para isso, para contar uma única coisa chamada Bitcoin. Então, se eu quero contar, criar algum tipo de contabilidade, também para processos auditáveis, por exemplo, eu posso utilizar o blockchain para ter a garantia correta, tá, em relação a esses processos. Ou mesmo simplesmente para integrar. Integrar dois sistemas, né, ele tem uma certa tranquilidade e facilidade. Eu crio ali uma API, coloco uma base comunicando com outra e tudo ok. Agora, quando eu quero o mesmo processo integrado com 3, 4, 5, 6, 10 sistemas, como eu faço um barramento para isso? E aí começa uma situação, tem que fazer um emaranhado, seja de APIs, de detalhes dentro do código, e muitas vezes eles perdem ali a unicidade da informação, ou seja, eu vou olhar numa base de dados, a informação está de um jeito, e vou olhar noutra base de dados, a mesma informação tem dados diferentes. Eu perco a unicidade da informação pelo fato ali de não conseguir realizar essas ações de forma consistente. Tá? E depois eu posso começar a colocar mais inteligência no meu processo, em especial criando workflows dentro dos contratos inteligentes. O mais utilizado atualmente são processos de rastreabilidade, onde eu não apenas conto coisas, mas eu coloco transações aonde eu faço com que determinados ativos possam ser transferidos numa cadeia logística. Tá? Então, hoje, por exemplo, a GoLed tem trabalhado fortemente no modelo de rastreabilidade de gás natural junto à Petrobras, tá? Para poder fazer uma cadeia logística dentro dos gasodutos, né? Que é um processo bem complexo, porque o gás é um elemento volátil, né? Então, tem que ter elementos ali, tanto de rastreabilidade quanto de contabilidade, para que no final eu tenha uma gestão, né, e um balanço correto das informações dentro dessa rede. E, finalmente, né, em alguns casos, criar ali tokenização. O meu ativo passa, eu quero que ele tenha não apenas todas essas garantias de auditabilidade, confiabilidade, programabilidade, mas eu também quero que ele tenha conceitos de propriedade digital de um token. Tá? Então, eu posso pensar em modelos ali de tokenização dentro dessa rede. E por isso, né, ao final, quando a gente quer fazer qualquer uma dessas ações ou outras, nós criamos ali uma blockchain business network, que nada mais é do que uma rede, né? Quando eu falo uma rede, são diversos servidores, são nodes, né, que estão disponíveis ali, eles oferecem APIs, né, um barramento distribuído, para que você possa fazer com que os sistemas interconectem e façam ali gestão de todas essas informações. Tá?
Existem alguns ganhos colaterais, né, como, por exemplo, o fato de eu ter tolerância à falha e backup, né? O blockchain é uma ferramenta distribuída. Então, por exemplo, se eu arquitetar a minha rede para parte dos meus nodes estiverem dentro de um servidor e parte estiverem em outra nuvem, dentro de um data center, né, e parte estiver em outra nuvem, se alguém atacar esse data center, tudo vai continuar funcionando. Eu tenho backup, eu tenho. As APIs vão continuar funcionando exatamente igual, eu só preciso fazer ali um balanceamento relacionado ao meu ambiente de comunicação. Tá? Então, isso daqui são itens que já vêm junto com o blockchain, e a partir dali eu passo a ter todas aquelas características que eu gostaria de ter. Confiabilidade nos dados, transações autenticadas, né? Isso é bem importante, a tecnologia que nós costumamos trabalhar, tudo no blockchain é assinado por certificados digitais X509. Tá? Então, se eu olhar qualquer informação, por mais simples que seja, eu tenho determinação da origem de quem realizou aquela transação, né? Para que eu tenha um sistema confiável, transparente e com dados únicos. Não importa em qual node do blockchain que eu vou consumir a informação, ela vai estar igual, tá? Independente, confiável. Tá? Então, a partir dali, eu tenho essas características. E uma vez que eu tenho essas características de confiabilidade, programabilidade, etc., naturalmente eu vou ganhar mais produtividade. Tá? Eu vou conseguir ali fazer um modelo aonde os processos eles passam a ser ali mais produtivos. As etapas de conciliação elas vão estar ali intrínsecas dentro da tecnologia, dentro da rede. A conciliação faz parte do cerne do blockchain. E, ao fazer isso, eu começo a ter um processo mais produtivo. E essa, para mim, é uma das melhores questões quando a gente oferece tecnologias em blockchain. Muitas vezes, os usuários nem sabem que estão utilizando a tecnologia blockchain, eles só veem um processo que está sendo realizado de forma mais rápida, mais transparente, e, a partir dali, ele recebe maiores benefícios. E se eu tenho um processo mais rápido, né, e mais programável, eu tenho, naturalmente, redução de custos. Né? Se eu conseguir eliminar algumas etapas, né, de conciliação e validação de dados, eu consigo ali fazer alguns processos que eles sejam mais baratos para serem ali implementados. Tá? E, com isso, né, eu tenho ali todo o modelo voltado para ter não apenas, né, custos melhores, mas também mais segurança. Como eu falei, tudo no blockchain assinado, eu tenho os conceitos da imutabilidade do histórico, né, e eu tenho, naturalmente, um processo mais seguro. Tá? Então, com essas características, mesmo que, eventualmente, parte da minha rede seja, por exemplo, atacada, eu consigo ali utilizar essas questões de ter as características do bloco imutável para poder me proteger aqui dentro da rede. Falar um pouquinho aqui de alguns cases, tá, do Brasil e do mundo, em especial aqui, né, o que tem acontecido, tá, não apenas em grandes projetos, né, no mundo, mas também projetos dos mais diversos tamanhos dentro aqui do Brasil. Tá, mas um dos projetos que eu gostaria de citar esse projeto ele é bem antigo, o projeto de Food Trust, tá? Foi desenvolvido, foi requerido, né, pelo Walmart. O Walmart teve problemas sérios relacionados à segurança alimentar. Dentre alguns deles, né, eles encontraram lotes de espinafre com cólera dentro de alguns supermercados norte-americanos, e aí surgiu o problema. Eles precisavam rastrear essa informação. A questão os dados que eles tinham estavam muito bem consistentes do Walmart para dentro, porém do Walmart para fora não estavam. Tá? Então, eles precisavam ter garantia ali de aonde é que aqueles lotes tinham passado e assim por diante. E, a partir dali, eles fizeram um primeiro teste para entender, né, quanto tempo que eles levavam para rastrear os lotes. Né? E o tempo inicial era de 2 meses. Pegava qualquer lote, eles levavam ali 2 meses para ter as informações, puxar as informações de todos os atores dessa cadeia. A solução para resolver esse problema foi desenvolvida em conjunto com a IBM, onde foi feita uma plataforma de rastreabilidade de alimentos, né, chamada Food Trust, no qual
esse tempo, né, de 2 meses passou a se levar ali em torno de 2 segundos, tá? Porque basicamente integrou-se a cadeia produtiva, tá? Os grandes, inclusive os grandes fabricantes, Kraft Foods, Nestlé e assim por diante, dentro dessa cadeia para poder gerar essas informações. Já aqui no Brasil, né, já há algum tempo, um projeto que eu admiro muito, por pessoas que, inclusive, eu admiro bastante, já alguns anos atrás decidiram resolver o seguinte problema: o consumo de informações de dados do brasileiro ele é custoso, tá, para o setor público como um todo. Basicamente, você precisava ali fazer um consumo das APIs oferecidas, e elas custavam alguns centavos por acesso para que, por exemplo, um órgão de governo consultasse o CPF, de uma pessoa brasileira. E a partir dali foi arquitetado o conceito do blockchain CPF, tá? É um conceito iniciado ali pela Receita Federal, hoje já disponibilizado em nodes de blockchain em diversos órgãos, no qual eles basicamente conseguem utilizar de uma forma mais barata, com economia de recursos públicos, a parte de simplesmente você poder fazer consultas na base do cidadão, né? Quem tem direito, quem pode fazer isso, utilizando ali os nodes que são disponibilizados ali dentro da plataforma BCPF. Tem alguns conceitos técnicos bem interessantes. Essa plataforma foi desenvolvida utilizando a tecnologia Ethereum. A plataforma anterior, que é a plataforma da Food Trust, foi desenvolvida utilizando uma tecnologia chamada Hyperledger Fabric. Posteriormente, tá, muita gente não sabe, na época da Covid, né, o Ministério da Saúde utilizou uma rede blockchain para poder fazer diversos controles de rastreabilidade dos dados de imunização dentro do Brasil. Tá? Então, muita gente não sabe, as informações que vieram do vacinômetro eram dados que vinham de um blockchain privado, utilizando ali a tecnologia Hyperledger Fabric, né? Informações, só para ter alguns detalhes técnicos, cada nó desse chegou a ter mais de 1 TB de informação, né, para dados relacionados ali aos dados privados, para resolver os problemas que estavam acontecendo ali naquele momento, e foi decidido que a tecnologia blockchain seria ideal para poder fazer esse projeto que foi colocado ali a toque de caixa e auxiliou na época da Covid. Tá? Também temos o ambiente e-notariado, tá? O ambiente e-notariado, tá? Que é um ambiente que realiza ali registros digitais e assinaturas digitais e utiliza ali da tecnologia blockchain, né? Esse ambiente é capitaneado pelo CNJ, né? Pelo Conselho Nacional de Justiça, e utiliza a tecnologia blockchain para realizar isso. Mais especificamente, utiliza a tecnologia Hyperledger Fabric. Aqui nós temos aqui alguns projetos, algumas startups. Aqui é uma startup que faz tokenização de direitos autorais musicais, né, para que você possa ali incentivar. Se você tiver um artista que você queira incentivar, você pode incentivá-lo antes dele lançar a música. Então, ele tokeniza a ideia de uma música, a ideia de um álbum, e você investe nesse token. Tá? Ele fraciona isso e você vai dentro da plataforma e compra um pedaço desse token, né, ou a quantidade que você deseja, um token fungível, e a partir dali você tem algumas ações. Eles têm também emissão de NFTs, tá? Mas você tem ali algumas ações relacionadas a isso para poder colocar, né, e democratizar o mundo da cultura, né? Artistas que muitas vezes têm dificuldade em ter algum tipo de financiamento podem utilizar esse conceito de tokenização de direitos autorais musicais. Esse daqui já é um outro conceito de auditoria, onde a Polícia Militar de São Paulo inicia um projeto para poder fazer rastreabilidade de documentos digitais, alguns tipos de documentos colocados numa trilha auditável, para que você possa ali, imagina que você tem o mesmo documento assinado várias vezes, né, e você possa ali colocar esses dados ali, qualquer documento que chegue, você pode falar, primeiro, se o documento é válido, se ele existiu, se alguém alterou, e se ele está dentro de uma trilha, tá? Para que você possa, por exemplo, saber se o documento é aquele que foi assinado pela primeira vez ou que se ele está ali no meio ou ele foi o último documento assinado.
tá? Então, eu consigo colocar uma rastreabilidade de processos que utilizam documentos digitais, utilizando ali blockchain. Esse modelo aqui não apenas faz a parte de rastreabilidade de documentos, mas também a parte de assinatura. Utiliza-se os certificados digitais emitidos dentro dessa rede também para assinar os PDFs, tá? Então, os PDFs assinados ali por certificados emitidos pela rede blockchain, tá? Então, você tem ali algumas características que evoluem, tá? A parte ali relacionada à rede blockchain. E aqui nós temos aqui um projeto que eu admiro bastante, um projeto também de rastreabilidade, tá? Da Ecotrace, uma empresa que só cresce no Brasil, tá? E eles têm ali um modelo, eles não utilizam apenas blockchain, mas utilizam diversas outras tecnologias para poder dar garantia aos seus clientes, né, de todas a confiabilidade relacionada à rastreabilidade de produtos, em especial proteína animal, tá? Dentro de uma cadeia produtiva, desde o produtor, indústria, varejo, tudo isso é consolidado ali dentro de uma rede aqui, de um projeto feito dentro aqui do Brasil, especialmente para a indústria agropecuária. E também temos aqui, a gente estava falando de identidade autossoberana, tá? Quem é líder nesse conceito de identidade autossoberana, que é um conceito que eu não entrei em detalhes aqui, um dia, caso vocês queiram conversar comigo sobre isso, para mim eu acho que isso é a grande evolução da sociedade no futuro, onde eu vou parar de usar usuários e senha para acessar os meus sistemas e sim usar os meus dados, as minhas credenciais, que só eu tenho, tá? Que não é o Google que vai dizer se eu sou eu vou dizer se eu sou eu, tá? Então, esse é um modelo que está evoluindo. Existe uma tecnologia específica, algumas tecnologias específicas, uma que eu admiro mais chama-se Hyperledger Indy, e hoje aqui no Brasil, quem é líder nessa tecnologia é o CPQD, tá? Que tem ali o CPQD ID, é um parceiro da GoLedger, tá? Que tem ali diversos serviços ali para que você possa criar um modelo de identidade distribuída, tá? Que é um modelo que tem evoluído a cada dia que passa. É um conceito técnico que às vezes não entra muito fácil na nossa cabeça, mas depois que você entende toda a liberdade que ele vai te dar, isso daqui, na minha opinião, provavelmente vai ser a grande evolução relacionada ao mundo digital. E depois disso, nós temos alguns serviços governamentais, né? Um especial chamado LACNet. A LACChain é uma rede patrocinada pelo Banco Mundial da América Latina, utiliza ali uma plataforma baseada em Ethereum, né? O Hyperledger Bezo, para que você possa ali oferecer serviços dentro dessa rede. E derivada da LACChain, nós temos aqui no Brasil a Rede Blockchain Brasil, a RBB, que foi um projeto que desenvolvido especialmente pelo BNDES, em parceria com o TCU, também para oferecer ali serviços com as características blockchain para diversos setores e órgãos do setor público, tá? Então, essa é uma questão que também eu utilizo, é uma derivada, né? Teve auxílio, né? Pelo menos na parte de tecnológica, para poder utilizar os conceitos tecnológicos dessa rede, e utiliza também Hyperledger Bezo, que é um cliente da rede Ethereum, tá? E finalmente, chegando aqui no Banco Central, antes de falar do Drex, né? Eu vou falar aqui que o Banco Central já usa blockchain há algum tempo, tá? Então, e um dos projetos que eles têm internamente chama-se Peer, que é uma rede de comunicação entre o Bacen, SUSEP e CVM, que utiliza uma rede, uma Business Blockchain Network baseada em Ethereum, tá? Mais especificamente numa tecnologia chamada Quorum, né? Que eles têm ali alguns conceitos de cadastro, entregas, etc., de transações entre esses dados de forma totalmente confiável, com garantia de origem, com garantia de tempo, né? Utilizando ali a tecnologia blockchain. Já fazem isso há algum tempo, se não me engano, desde 2018. Tá? E, finalmente, nós chegamos no Drex, tá? No Real Digital, que é uma ação bastante audaciosa do Banco Central, né? O Banco Central, no início, muita gente conhece, né, pelo que ela fez com o Pix, que é o sistema de mensageria, né, e pagamentos instantâneos, né? Então, é só um detalhe sobre o Pix. Quem conhece a história, eu tenho certeza que talvez algumas pessoas do Sicoob saibam a história. Antes do Pix, foi desenvolvido com alguns elementos do sistema financeiro, um sistema de alguns bancos, né,
para poder realizar pagamentos financeiros instantâneos utilizando blockchain, utilizando mais especificamente a Hyperledger Fabric, tá? Que foi capitaneado ali, mas no final sai o Pix, né? E toda essa tecnologia não foi para frente, mas ela poderia, né? Quase, né? Poderíamos ter tido um Pix, né? Dos bancos, né? E nesse caso não seria oferecido pelo Banco Central, utilizando ali a tecnologia blockchain, tá? Então essa é um pouquinho de história, né? Eu me lembro de ter, inclusive, testado, né? Na mão de algumas pessoas o como estava ali o funcionamento desse ambiente, uma tecnologia bem legal. Infelizmente, né, ela acabou sendo coberta, né, pelo Pix, que veio ali posteriormente, e hoje a gente utiliza. Mas o Banco Central é conhecido pelas suas recentes entregas, né, não apenas o Pix, o Open Bank, diversas outras questões que eles têm lançado no mercado. E um dos desafios mais audaciosos é o Drex, é o real digital. E o real digital, ele traz ali alguns ativos que ele quer trabalhar com modelos de tokenização, tá? A ideia é que o que tenha no real digital, inicialmente nós vamos trabalhar com depósitos tokenizados dentro ali e títulos tokenizados dentro de uma rede interbancária. Ainda não devemos ter algumas ações voltadas para o cliente final, mas em breve teremos. Tá? Depois eu vou entrar um pouquinho mais de detalhes sobre as principais características do que muda na plataforma Drex, tá? Mas isso daqui é algo que está sendo aguardado, esperado dentro não apenas dentro do Brasil, do sistema financeiro brasileiro, mas do mundo. Tá? Um CBDC, ele muda a característica relacionada ao poder voltado para o sistema financeiro de forma internacional, né? Atualmente, o mercado internacional é lastreado, mais de 70% lastreado em dólar, mas isso é uma tendência que vai ser invertida. Em breve, nós teremos aí um mercado muito mais distribuído, com muito mais opções e muito mais digital. Tá? Então, existe ali toda uma questão que provavelmente no futuro, aqueles países que tiverem ali as suas plataformas de CBDC, né, de Central Bank Digital Currency, elas teriam ali um modelo muito mais, um poder muito maior dentro de um sistema financeiro. E vamos agora aqui, então, falar, né, um pouquinho do que pode mudar para o mundo das cooperativas, né? O que, de repente, tudo isso aqui que eu falei até o momento, né, pode ter ali de algumas vantagens relacionadas à cooperativa. E eu quero trazer aqui, primeiro, o conceito que eu peguei aqui relacionado a cooperativas de crédito, né, a definição do Banco Central, que é uma associação de pessoas, né, para prestar serviço financeiro exclusivamente aos seus associados, né, onde os cooperados são, ao mesmo tempo, donos e usuários da cooperativa, e os cooperados participam da sua gestão. Tá? Gestão compartilhada, né? Gestão, governança compartilhada. Né? Eu vou trazer de volta o conceito do blockchain, né? Ou seja, arquitetura distribuída com governança compartilhada, todo mundo é dono de um pedaço, né? Os dados são transparentes entre todos, né? Então a gente começa a ver que, de repente, né, os conceitos, né, de modelo distribuído, onde todo mundo pode ter ali algum pedaço, alguma vantagem, e alguma função dentro da rede, sem precisar ali que os intermediários tenham total controle, né? Isso daí a gente pode auxiliar relacionado ali ao uso do mundo Web3, tá? E alguns dos itens que a gente pode auxiliar, né, principalmente na parte, uma delas é a parte antifraude, né? Se eu tiver ali um elemento, né, por exemplo, né, auxiliando os sistemas da Nexo que tem ambiente antifraude, a gente pode colocar ali alguns itens, né, camadas de confiabilidade para poder ter maior confiabilidade do código-fonte, melhor auditoria, né, e transparência entre as partes, com aquelas características que eu citei recentemente, né? Então, que você possa ali no final, ao invés de você receber apenas um relatório, né, você receber também um QR Code que vai te dar uma entrada dentro de um blockchain com todas as características de confiabilidade necessárias para que você tenha garantia de origem com assinaturas digitais necessárias e, a partir dali, consiga ter um modelo e evitar que fraudes aconteçam dentro do seu sistema. Tá? Além disso, né, a programabilidade máxima que o blockchain traz todo o modelo de pegar elementos e colocar
toda essa etapa de conciliação, pegar aquele workflow aonde eu tenho, né? Eu tenho ali meu processo dentro da minha cooperativa, pegar a parte desse processo, definir ele dentro de um workflow específico, né, para que eu possa trazer esses ativos e colocá-los, né, dentro do modelo onde eu tenha a programabilidade, a automação de forma mais eficiente possível, com conciliação interna, com redação de custos, é algo que a gente pode também ter de grandes vantagens aqui para esses elementos. E também para projetos de papel zero, né, tal como em algum momento eu tenha necessidade, né, de cortar ali o meu papel físico ou poder fazer uma nova integração. Às vezes eu tenho vários GEDs, eu tenho vários servidores de arquivo ou coisas assim, eu quero colocar ali trilhas auditáveis dos meus documentos digitais para que eles tenham ali todo o modelo de protocolo, para que eles sejam agrupados, para que eles tenham, né, auditabilidade e também tenham alguma programabilidade. A gente pode imaginar o blockchain auxiliando esses processos. E um dos processos mais interessantes é tokenizar ativos, né? Tokenizar para quê? Para que eu possa pegar alguns dos meus elementos, sejam títulos, créditos, recebíveis, créditos de carbono, né? Esse é um projeto que também a GoLedger tem trabalhado fortemente, né? Para que eles sejam ali tokenizados e eu coloque isso no modelo mais fácil dentro de uma cadeia de comercialização e que possa ali ser comercializado desde da sua origem ou também em mercado secundário. E, finalmente, tá, para que a gente, já que a gente está falando aqui relacionado ao modelo de finanças do modelo de blockchain, nada mais justo falar sobre finanças descentralizadas. E aí eu vou trazer as características do Drex que eu falei que ia trazer. Qual vai ser a grande missão do Drex? Tá? Basicamente, automação e atomização de processos financeiros. Mais especificamente, tecnicamente falando, chama-se DVP, Delivery versus Payment. Entrega mediante pagamento, ou seja, você me paga, você recebe. Um dos exemplos que a turma do Banco Central costuma fazer, bem fortemente, é exatamente a questão da transferência de um bem, tá? De um carro. Tá? Então, imagina hoje transferir um carro. Né? Se eu vou hoje para transferir um carro, eu tenho que ir num cartório, assinar um DUT e a pessoa tem que me fazer a transferência do valor para que eu possa realizar essa transação. Porém, essa transação ela não é atômica. Tá? Isso, inclusive, aconteceu comigo. Né? Eu vendi meu carro, fomos para o cartório, entreguei a chave para a pessoa e assinei o DUT, e tudo certo. Quando a pessoa foi fazer a transferência para mim, olhou e falou: Ih, esqueci de pedir autorização para o gerente do banco, tem que ir lá pessoalmente, de patati patatá. E esse é o modelo que a gente entra em pânico, né? Tá, o que me garante que ele vai pegar meu carro e fugir agora? Então você sai naquele momento tenso, porque uma das partes da transação já foi realizada, eu já passei meu carro para ele. Né? Agora a outra parte, que é receber o dinheiro, ainda não tinha sido realizada. O Drex vem para resolver, dentre outras coisas, esse tipo de situação. Se eu tiver um ativo tokenizado, a ideia é que eu possa atrelá-lo a um contrato inteligente. Então, vou falar, olha, aqui eu tenho meu carro, ele é tokenizado, aqui está o token do meu carro, e aqui está o contrato dizendo se alguém depositar essa quantidade de recursos aqui, automaticamente transfira a propriedade do carro para essa pessoa. E aí toda a cadeia, cartório, Detrans, etc., vai saber e eu não vou precisar nem perder tempo, né, de ir no cartório e realizar essas ações, nem ficar ali, evitar fraudes, como acontecem hoje. Né? Quem está, por exemplo, transferência de um imóvel, né? Que o imóvel ele é feito com a transferência de imóvel é feita em dois cartórios, né? O cartório o cartório no primeiro cartório e depois no cartório de registro, tá? Então a partir dali, né? Se você faz essa transferência, o registro leva 15 dias para ser feito, é um tempo grande que eu posso ter ali eventualmente uma fraude determinada ali pelo fato de eu ter o cartório de lavra, né, e o cartório de registro. Né? Então, nesse período onde eu lavrar a escritura e essa escritura ser registrada, eu posso ter ali uma fraude relacionada à transferência de um imóvel.
Isso quer dizer que, eventualmente, eu posso pensar até em fraude da pessoa vender o mesmo imóvel para mais de uma pessoa, ter duplicidade da informação, ali, duplicidade das transações e acabar criando ali prejuízo, né? Além de diversos outros serviços, né, que a gente pode colocar ali automatizado dentro dessa rede, desde empréstimos a serviços notariais e assim por diante, que podem evoluir ali dentro do meu processo. Tá? Então, pessoal, eu vou concluir aqui esse webinar, né, mais uma vez, fazendo aquele questionamento, né? Qual é o valor das coisas, né? Em que ponto que a gente pode pensar em utilizar a inovação, em especial a tecnologia blockchain, o mundo Web3, para poder trazer mais valor, para poder trazer mais confiança, para poder deixar o nosso usuário mais tranquilo, com mais transparência e mais produtividade. Muito obrigado. Tá? Agora aqui a gente abre para dúvidas e, caso vocês tenham ali qualquer questionamento, a gente pode fazer aqui, conversar a partir de agora. Legal, Marcos. Muito conteúdo, informação de extrema relevância, muito importante aí, para todo mundo perceber, né? Como que a tecnologia vem a passos largos, né? E vem para contribuir cada vez mais com os nossos negócios, né? Agradeço demais aí toda informação, orientação. Pessoal, tô vendo bastante cliente nosso aqui na sala aqui. Coloca no chat para nós aqui as cooperativas que estão participando, tá? E, por favor, fiquem à vontade aí com as dúvidas, perguntas. Aqui agora é hora de um bate-papo realmente aqui para a gente aproveitar mais dessa inteligência aí do Marcos aí conosco, tá? Quem está com a gente aqui, pessoal da Crediacil, Credfor, Felipe está conosco, o Açu, Ricardo, a Érica da Crediacil conosco aqui, obrigado. Credinor, Heitor tá com a gente aqui, a Laura, pessoal da Copilivre, Credsucar, Rangel da Credmata, muito legal, velho. Bastante, é uma intercooperação, né? Vamos falar assim, né? A gente conseguir reunir todos vocês aqui e trazer essa informação realmente importante para nós, né? Acho que muito legal a parte que o Marcos colocou ali, depois de ter explicado toda a história, né? Tudo, né? Sobre blockchain, criptomoeda, mineração, onde que se emprega isso dentro, né? Para abrir a nossa mente quanto cooperativa de crédito, né? Como que eu posso utilizar isso ao meu favor, né? Acho que essa parte aí foi show de bola, Marcos. É sempre bom, porque a gente está acostumado, né? O mundo financeiro, ele está acostumado a trabalhar com confiança já há muito tempo, né? Então, a ideia é que você leve cada vez mais confiabilidade não apenas para os clientes, mas internamente também. E antes da tecnologia blockchain, todas essas características eram feitas lá de forma independente pelos mais diversos sistemas, né? Então, você tinha todos aqueles processos de compliance, etc., mas, eventualmente, a gente tinha questões que saíam ali do controle, né? E tanto no passado como agora, né, o blockchain sempre vem à tona quando a gente começa a ter problemas de confiabilidade. O Bitcoin nasce, posteriormente, a uma das maiores crises de confiança do sistema financeiro que o mundo já viu, que foi a crise do subprime. Então, quem se lembra dessa época viu que o mercado financeiro virou pó dentro dos Estados Unidos em coisa de poucos dias, quando descobriu-se, né, que era um sistema que ele estava desregulado, né, e ele estava sendo feito de qualquer jeito, né, ou seja, o regulador não estava fazendo sua função, né, especificamente a SEC lá nos Estados Unidos, e isso trouxe diversos problemas ali relacionados ao mundo financeiro. Mas toda vez que a gente vê um problema desse, eu vi recentemente o problema das lojas americanas, né, onde a gente teve um problema de é, registro relacionado a livros, né, ou seja, os livros que estavam ali dentro das lojas americanas, é, livros contábeis, livros públicos, eles não tinham ali todas as informações, ou seja, em algum momento alguém dava uma canetada, né, uma martelada no livro e a informação que era para vir consistente, ela era registrada de outra forma
dentro ali da forma antes de serem publicadas, né? Então, todas as informações ali, nesse sentido, perdia-se, os investidores, né, no final, tiveram grandes prejuízos e, naturalmente, a empresa como um todo, funcionários, todos eles sofreram muito pelo fato de você não ter um canal de transparência. E a gente sempre imagina a tecnologia blockchain para realizar essas ações. O Gustavo aqui perguntou, né, se o blockchain é uma saída interessante para a aceleração do Open Bank, com certeza. Com certeza, e a ideia é que você possa pegar ali todas as questões relacionadas ao Open Bank e imaginá-las, né, de alguma forma, para poder criar, não apenas dentro do Open Bank, mas camadas extras que possa fornecer serviços aos usuários, e a partir dali você tenha um modelo forte, mais forte ainda e mais confiável nessa troca de informações. Um dos modelos que a gente catequiza muito, a gente acredita que vai implementar muito, é um modelo da LGPD em blockchain, que é relacionado a consentimento, né? O Open Bank é muito voltado a eu consentir que alguém puxe os meus dados, né? E a ideia é que a GoLed, inclusive, tem ali um módulo específico para isso, que é fazer a gestão de consentimentos numa trilha auditável em blockchain, tá? Para que eu possa, no momento que eu registre, que eu permito que alguém use a minha informação, eu coloque isso dentro de um ambiente que tem ali características de privacidade e que possa ali, todos os atores dessa rede falam, opa, esse usuário aqui de índice tal, agora ele está liberando as informações relacionadas, vai ser relacionadas aí ao que ele está liberando ou que ele está cancelando, né, relacionado ali ao consentimento de uso dos seus dados pessoais dentro daquele processo específico. Muito bom. Eu acho que assim, ô Marcos, dentro de tudo que você falou, de todas as vantagens, né? Principalmente pensando no mundo cooperativo, de cooperativa, né? Principalmente cooperativa de crédito, né? Transparência, segurança, rastreabilidade, mas a gente percebe que o blockchain vem também para dar uma grande velocidade, né? Para as operações, é isso? Sem dúvida, né? Você tem ali, quando você coloca um barramento em blockchain, né? Você vai ter ali um processo que diversas transações vão ser colocadas de uma forma atômica. Estava falando aqui do Drex, por exemplo, mas a gente pode expandir isso para diversos outros processos, né? Colocar isso de forma que eu tenho ali um processo que precise, né, de dados, né? Imagina que eu tenho uma cadeia grande e esse processo envolve diversos atores. Eu preciso fazer que toda vez que um ator atualize uma determinada informação, isso faça com que todo o fluxo modifique, que novos ativos sejam criados, atualizados e assim por diante. Eu consigo colocar isso e trazer mais velocidade e trazer mais eficiência no negócio, né? Cada vez mais, né, diversas empresas, né, no Brasil e no mundo começam a se valer disso, né, se valer de ter esse workflow e não fazer assim, muitas pessoas não sabem, eu sou um programador, tá? Então, quando a gente tem que fazer uma gama de transações executadas em sequência, principalmente quando ela vem de diversas origens, isso, para colocar isso dentro dos sistemas de aplicação, traz uma complexidade que muitas vezes traz fragilidade, tá? Ou seja, eu preciso fazer com que os meus servidores de aplicação imaginem que os dados estão feitos, trazer todos os casos de canto, e o blockchain vem para resolver e otimizar isso. A Niravi falou aqui quais serão os próximos passos da inovação tecnológica quando falarmos de aceleração e segurança de dados, né? A gente tem agora muitas... A gente, claro, né, traz sempre para o mundo do blockchain, né? Mas em relação à segurança de dados, tem muita coisa sendo falada, principalmente relacionada a execuções criptográficas, tá? Então, em ambiente financeiro, às vezes, por exemplo, né, a gente quer que um determinado nó do blockchain não tenha acesso nem ao contrato inteligente. Aliás, essa é uma característica importante de citar, né? Numa rede blockchain, em geral, se eu tenho um nó do blockchain, em geral, eu vou ter o código do contrato inteligente. Porém, isso não necessariamente é interessante. Em ambiente financeiro, isso às vezes é um problema, né? Eu quero que
o mercado financeiro tem uma rede blockchain, mas que certos nós não tenham acesso ao código que está gerando aquelas transações. Então, estão surgindo agora execuções, principalmente utilizando chips Intel, no qual eu criptografo o código, coloco ele dentro do chip, e esse nó do blockchain faz a execução de forma criptográfica sem que aquele ator que está custodiando o nó consiga ter acesso. Então, essa é parte de algumas das evoluções relacionadas à segurança que estão surgindo, tá? Principalmente para o ambiente financeiro, que, é claro, né, que utiliza ali valores e valores extremamente avançados e valiosos, né, para isso, e precisam ter uma proteção mais forte a isso. O Pedro Paulo aqui fez uma questão, tem um projeto de NFT que precisa oferecer benefícios tangíveis aos holders. Quando os holders forem resgatar esse benefício no estabelecimento, como posso otimizar esse projeto utilizando a blockchain, relacionando a autossoberania e a confiabilidade de quem está resgatando o benefício ao devido holder? Então, aí quando a gente coloca, né, projetos, né, que eu preciso ter uma garantia relacionada à autenticação das pessoas, a ideia é que eu possa ter ali diversas camadas, né, além daquelas camadas tradicionais voltadas ali, que é principalmente para usuários e senhas, né? E como eu falei, em relação à autossoberania, o que é a autossoberania tecnicamente falando? Eu vou, dentro do meu celular, por exemplo, eu vou ter o meu par de chaves, tá? De forma eu vou ter um certificado digital que eu tenho acesso. E, naturalmente, eu vou liberar apenas esse certificado digital através, especialmente, de biometria. Tá? Por exemplo, você pega um ambiente da Samsung, né? Os celulares Samsung, eles têm um ambiente específico para utilizar a biometria, utilizar ali conceitos avançados de autenticação. E, a partir dali, ter acesso, por exemplo, ao meu certificado digital. E esse certificado digital é o que vai dar consentimento ao uso ou não da minha informação e assinar transações. Eu vou tentar dar um exemplo do que seria um modelo de ambiente autossoberano. Imagine que eu quero que tenha uma rede de livrarias que queira dar a autorização, descontos para pessoas que estudaram na Universidade de Brasília. Eu estudei na Universidade de Brasília. Porém, eu não quero ir na livraria e dar todas as minhas informações. Eu não quero ir com o meu cartão ali e falar, olha aqui, eu estudei, isso aqui é meu nome, meu CPF, etc. Tá? Como eu faria isso no ambiente autossoberano? Eu teria uma rede que envolveria as universidades e essa livraria faria um questionamento para essa rede e essa rede, eu fazendo parte dela, iria automaticamente me pedir autorização, o qual eu daria ou negaria com o meu certificado digital que está dentro do meu bio, tá? E aí, feito isso, sem saber quem eu sou, a livraria me daria desconto, sem precisar que eu forneça o meu nome, meu CPF, minha data de nascimento ou qualquer dado pessoal que seja. Isso é um exemplo bem simples para poder mostrar como eu teria ali um ambiente autossoberano relacionado a isso. O Ricardo aqui perguntou, Marcos, como posso utilizar a blockchain para rastrear dentro da minha supply chain os fornecedores que estão alinhados com as boas práticas de ESG, que vão de encontro com a minha governança do CCS. Tá? A ideia, né, quando a gente entra em qualquer projeto, a ideia é fazer com que eu tenha a criação de um barramento, e esse barramento vai representar, as APIs e os endpoints desse barramento vão representar os modelos que eu vou requisitar desses stakeholders, né? Então, no seu ambiente, quais são? A gente vai imaginar quais são as informações, quais são os KPIs, quais são os dados que os seus stakeholders precisariam fornecer dentro desse ambiente. Por exemplo, eles poderiam ter ali um modelo de crédito de carbono. Isso é um trabalho que a gente tem trabalhado bem fortemente, especial com a Petrobras, apesar de termos outros projetos também com o sistema financeiro, para poder colocar ali e falar, olha, você para trabalhar aqui, você precisa ter essa quantidade de créditos de descarbonização, né? E esses créditos precisam estar validados, e eu coloco isso num ambiente onde eu tenho a confiabilidade máxima, e ao final do dia, os seus sistemas basicamente vão precisar consumir esses dados provenientes da blockchain para poder verificar se cada um desses stakeholders está ali
colocou, né, ou acrescentou, ou fez o workflow correto para garantir que ele teve as boas práticas relacionadas ao modelo ESG exigido no seu processo. Top aqui essa explicação para essa questão do ESG, que, queira ou não, é uma realidade e vem sendo cada vez mais exigida, né? Não, Muito legal. totalmente, totalmente. A questão do crédito de carbono hoje, né, ele é uma realidade, né? Hoje nenhuma empresa fornecedora de energia trabalha sem ter um ambiente forte de créditos de descarbonização, né? A gente tem trabalhado bem forte no biogás, mas o mundo inteiro está trabalhando com projetos e praticamente boa parte, a maioria dos projetos que tem ali crédito de carbono tem algum modelo em blockchain para poder dar alguma garantia relacionada a isso. Isso é um modelo que tem evoluído muito forte, porque no final do dia, você precisa não apenas pensar, né, na sua comercialização, na sua empresa, etc., mas a ideia é que você pense como um todo. Tá? Se você tem um projeto, né, principalmente os grandes projetos, a Petrobras, por exemplo, agora não pode, nem pensa, né, em relação ao modelo ESG, em colocar novos projetos no ar se ela não tiver uma compensação por trás. E como é que você compensa? Como é que você garante que você está realmente compensando? Os créditos de carbono são os itens mais óbvios, mas existem diversos outros que podem ser colocados. E para que eu tenha garantia de que aqueles eventos ocorreram, eu começo a pensar em todos esses modelos, utilizando ali o mundo Web3 para poder validar essas ações. Aqui, ótimo exemplo da livraria. Qual seria a especificação dessa blockchain para que eu pudesse estudar mais, né? A sugestão, né, é conversar, né, é pesquisar sobre uma tecnologia específica chamada Hyperledger Indy. Para quem não sabe, a Fundação Hyperledger é uma fundação internacional, é um consórcio, são pouco mais de 80 empresas no mundo. No Brasil são duas, é o CPQD e a GoLedger, que basicamente trabalham oferecendo artefatos de código aberto, né, o princípio do software livre, para desenvolvimento de tecnologias blockchain. A sugestão é estudar um pouco do mundo relacionado ao Hyperledger Indy, ou conversar conosco, né? Que a gente tem ali algumas opções, como eu falei, nós somos parceiros do CPQD, e a gente consegue auxiliar em modelos de SSI, né? De Self-Sovereign Identity, né? Identidade autossoberana, para esses tipos de projetos. Como o blockchain pode trabalhar lado a lado com inteligência artificial no contexto das cooperativas, né? Existe muita questão agora relacionada a novos algoritmos, né, em especial para blockchain específicos, com IA, porém, a gente pensa no modelo mais simples, né? Então, por exemplo, hoje nós estamos trabalhando em todo o modelo de detecção de fake news em um projeto que é capitaneado por algumas universidades, tá? Para poder realizar algumas ações e gravar, né, essas questões aí relacionadas às notícias, que vem de informações que foram tratadas por IA. Então, a gente coloca o conceito da confiabilidade máxima do blockchain com o conceito do tratamento avançado e especial, em alguns casos, com IA generativa, para que você possa ali realizar esse tratamento, mastigá-lo e utilizar o blockchain para dar a garantia final. Então, existem diversos exercícios que a gente pode fazer para utilizar elementos de IA, como o que nós chamamos de oráculo, que são fontes externas integradas a um determinado contrato inteligente, no qual eu passo a tratar. E essa IA, uma vez que ela rode e ela esteja atrelada a um contrato inteligente, automaticamente ela vai ter a programabilidade de um workflow dentro dessa rede. E aí, se eu tiver qualquer processo voltado ali dentro, eu consigo fazer que, uma vez a IA me forneça as informações relacionadas ao processo, eu possa ter ali, possa ter todo o resto do registro, todo o resto do workflow programado dentro da rede blockchain. Chegou mais uma pergunta para a gente aqui. Ok, obrigado. Gostaria de saber o ponto de vista sobre as implicações da computação quântica. Tá.
A computação quântica me assusta um pouco, tá? Porque a gente sabe que já existe uma quantidade de qubits suficientes para ter um grau de programação muito alta, tá? Porém, recentemente, se não me engano, acho que a China conseguiu colocar um bit quântico no satélite, tá? Então, para quem não sabe, o bit quântico ele é sincronizado, né? Então, você tem um bit aqui no um átomo aqui no Brasil com algum tipo de alteração, o átomo lá no satélite muda, tá? Sincronizado, né? Em tempo instantâneo. E isso traz um modelo de uma lógica de programação diferente, né? Nós aqui, humanos, né, somos baseados na lógica booleana, mas a lógica quântica é uma lógica que ela é diferente, tá? Ela traz novas operações, ela traz novos modelos, ela traz modelos de probabilidade e algoritmos novos. E esses algoritmos podem quebrar, em algum momento, eles podem vir a quebrar criptografias já existentes. E aí nós temos a situação voltada ao fato do que o blockchain ele usa muita criptografia. Então, se de repente eu tiver uma rede blockchain, surge um algoritmo, né, algum processo que possa quebrar essas chaves, né, utilizando ali algoritmos quânticos em computadores quânticos, eu posso imaginar algum modelo de fragilidade nisso, tá? Já existem diversos estudos, né, no qual você já começa a pensar em algoritmos criptográficos que vão estar protegidos contra os ataques de criptografia quântica, tá? Porém, isso ainda é tudo muito teórico, tá? Assim, as pessoas falam, não, esse algoritmo, tal tamanho de chave, etc., ele já tem proteção contra ataques quânticos. A questão é que redes fixas, como é o caso do Bitcoin, que ela não tem atualização, né? O Bitcoin praticamente não atualizou o seu modelo, o seu código há muito tempo. Elas provavelmente, caso surja um algoritmo quântico que quebre as chaves, a gente vai ter toda essa rede ali caindo por terra, e aí vai precisar fazer como é feito hoje na rede do Ethereum, né? O Ethereum é uma rede que ela tem evoluído, né? A questão do Ethereum, principalmente com o seu fundador, o Vitalik Buterin, ele tem atualizado a rede, né, com novas funções, com novas questões, tanto que a rede mudou do modelo de mineração, que consome muito energia, para um modelo chamado provas de stake, prova de lance, que é um modelo que consome menos energia, tá? Só para saber, existe toda uma questão, uma crítica relacionada às criptomoedas, que elas usam muita energia, tem uma pegada de carbono muito forte, etc. Então, em elementos, em redes que você consiga evoluir, você faz isso. Nas blockchains Business Network, nós temos a vantagem de que a rede ela é corporativa. Então, eu tenho ali uma governança distribuída, no qual, em caso de problemas, inclusive se um contrato inteligente tiver um bug, tá, eu consigo atualizá-lo, etc. Em caso de problemas, a gente pode ter ali uma evolução da rede, dos nós, etc., para poder resolver o problema de um ataque quântico ou de qualquer outro tipo de ataque. A gente tem mais uma pergunta aqui do Pedro Paulo, né? Tá? Marcos, como a Goledia se posiciona no mercado em relação a apoio a startups verdes que buscam fazer inovação e atuar nessa parte? Tá? Nós temos algumas startups, a Goledia tem, nós somos mais conhecidos pelos nossos maiores clientes, né? Que é Petrobras, Banco do Brasil, Eletrobras, Celepar, Catena, etc. Mas nós temos uma gama de ofertas para startups, tá? Vou dar um exemplo de uma startup de logística reversa, chamada Seletiva, que usa o nosso serviço para ter um barramento ali, para poder fazer a gestão de resíduos sólidos, tá? Bem voltado ali para a ESG. Então, startups que tenham, em algum modelo, né, esse tipo de ação, elas podem utilizar os nossos serviços para isso. E hoje nós estamos com uma oferta de uma plataforma chamada Go Green, que é um white label para crédito. Só para terminar, nós temos aqui a plataforma Go Green, que é um white label para quem deseja fazer uma comercialização de créditos de descarbonização, né, que tem ali os atributos, etc. A gente consegue auxiliar
startups que tenham esse interesse para realizar essas ações, né? Essa plataforma, inclusive, está com uma demanda bem alta, porque desde créditos de plástico reutilizável, ou o biogás, ou outros tipos de crédito, a gente tem conversado para poder auxiliar empresas e startups que queiram ter esse modelo e oferta dentro do mercado de uma forma rápida e utilizando as vantagens da tecnologia blockchain. Excelente, Marcos. O Caio comentou conosco aqui, a pergunta do Ricardo da Sucope Crédito Iguaçu é boa, acho que é uma pergunta excelente aí, porque essa questão do ESG a gente já falou aí, né? Está em alta, né? Assim como as demais questões também que foram colocadas aqui. Eu tenho uma última pergunta aqui para você. Até pegando um pouquinho o gancho da pergunta do Marcos, da Nirave aqui, do que tange tecnologia e segurança, né? Nós estamos aqui com os nossos clientes e colegas aqui que não me deixam mentir, né? Essa é uma pergunta latente, né? Quando a gente fala de tecnologia e segurança, né? Muito se fala, né? De on-premise, né? De como que tá essas questões aí de usar cloud, né? Então, existem algumas barreiras ainda que a gente precisa trabalhar, né? Na questão aí de cooperativismo, né? De cooperativas de crédito, bancos e alguns segmentos aí bem importantes que necessitam dessa segurança. Como que você vê essa mudança cultural, né, o início da jornada realmente ali, não falo nem início, mas despontar a jornada do blockchain dentro das cooperativas de crédito? É, Essa é uma pergunta bem interessante, né, de ter ofertas específicas que usem a tecnologia blockchain. A gente pode desde pensar, né, em ofertas que sejam bem explícitas, né? Eu estou falando dos tokens, tá? Imagina que, de repente, esses projetos estão chegando a cada vez mais, né? Eu quero, em algum modelo, eu desejo tokenizar, desde, por exemplo, um recebível, né? Colocá-lo no modelo de tokenização e fazer com que eu tenha as vantagens já explícitas relacionadas à tecnologia blockchain, até pegar parte dos meus processos e fazer com que eles sejam auxiliados, né, e melhorados utilizando aquilo que a gente tem dos nossos artefatos. É muito comum, quando eu chego em qualquer cliente, a gente pergunta onde está a dor. Tá? Então, por exemplo, um cliente nosso tinha um problema sério de opt-in, tá? Ou seja, gestão de entrada, gestão de workflow da entrada de um usuário. Como é que eu garanto todos os processos, todos os detalhes, etc. Então, é um modelo bem simples. O seu cliente não vai saber que ele está utilizando o blockchain, só vai ter uma vantagem pelo fato ali de ter um modelo mais fácil, mais programável, mais transparente relacionado a esse tipo de dados. Ou, né, fazer as questões ali relacionadas a auditorias internas, externas e assim por diante, tá? Então, posso ir desde do ambiente onde eu já de cara, né, já mostro que eu tenho um ambiente em blockchain com os meus tokens disponíveis, até realizar essas ações. Para quem ainda tem dúvida, a Goledia está com uma oferta conjunta com a Fenasbac. Quem não sabe o que é a Fenasbac ela faz parte ali, é como se fosse o responsável pela inovação, pelos projetos de inovação no Banco Central. Os projetos do LIFT, parte da coordenação do Real Digital, com a integração com os bancos, é feito com a Fenasbac. A Fenasbac tem uma área de consultoria muito forte, e a Fenasbac e a Goledia estão fazendo uma oferta de laboratório. Então, para quem tem dúvida relacionada ao que vai fazer, a gente tem esse modelo onde a Fenasbac faz toda uma sessão de workshop Design Thinking para que os requisitos finais dessas sessões sejam transformados no MVP funcional, pronto para uso, com o código-fonte fornecido para o usuário, tá? Para que ele possa ali testar e fazer todos os modelos de maturidade, utilizando ali tanto os serviços da GoLedger quanto da Fenasbac. Show de bola, Marcos. Mais uma vez agradeço aí o seu tempo, tanta riqueza de informação, né? Esse bate-papo aqui foi excelente para nós da Nexon, para os nossos clientes e parceiros que estão participando aqui. Muito obrigado, tá? Pessoal, vou pedir um pouquinho aí para quem está conosco aqui para a gente abrir as câmeras aí, quem puder, tá? O nosso time de marketing aqui vai registrar esse momento aqui do nosso evento, tá? Bastante cliente nosso aqui, pessoal também da Crédito Saúde, o Júnior da Cop Livre aqui conosco.
Gustavão, tá conosco aí? Você é Rafa? Legal, agora mudou aqui o módulo aqui de apresentação. Ó, o Rangel, nosso amigo Rangel. E aí, Alan, tudo bem? Certinho? Graças a Deus, meu amigo. E aí, o que achou aí Certinho, graças a Deus. do nosso bate-papo Só, aí? só, só aprendendo e quebrando tabus, né? O primeiro tabu é o da tecnologia, né? Que você não precisa ser da tecnologia para gostar. A sociedade ainda tá entrando nessa. E agora também segurança, né? Que é um tema que tem ganhado mais ênfase nos últimos anos. E você não precisa de ser da segurança também para gostar e entender de segurança, né? Para utilizar dela. Acho que super rico aí o conteúdo pra gente, que principalmente a gente, né, do âmbito financeiro, sabe como que é tão importante, né? Legal. Dois temas de extrema relevância, né? Tecnologia, né? Independente de você estar na área da TI ou não, a gente vive tecnologia diariamente, né? E para nós aqui, que é da área de tecnologia e de cooperativa de crédito e demais segmentos aqui, que necessitam bastante de segurança, né? Duas palavras-chave aí. Gustavão, contigo, cara. Para que você falar aí, Todo mundo fala X. você que vai registrar, Rafa? Ou O Gustavo? Gustavo está registrando lá. Feito, gente. Gente, mais uma vez, muito obrigado, viu? Um grande abraço aí para vocês, uma excelente quinta-feira. A apresentação vai ser enviada para todos os inscritos, tá? O contato do Marcos aí também vai ser disponibilizado e qualquer necessidade, conte conosco, tá? Um Obrigado, abração. pessoal. Até a próxima. Um Tchau, abraço. tchau. Valeu, Obrigado, pessoal. pessoal. Tchau, Obrigada, tchau. Marcos.